Olá pessoal, tudo bem? Então vamos resolver aqui uma questão, é a questão 2 da nossa aula, né? Mas é uma questão do Humanitas 2018, a questão 50 deles lá, tá bom? Então olha só, nessa questão ele falava o seguinte, é sobre melting point aqui, e ele fez uma suposição, olha só. The following substances have ionic structures. Which of the substances has the highest melting point when only the size and the charge of the ions are considered? Então, ele quer que você tenha um raciocínio em cima disso, um raciocínio crítico em cima disso. Ou seja, ele pediu para você considerar somente o tamanho e a carga dos íons, tá? Para fazer a avaliação ali do melting point. Então, olha só. Se nós pegarmos aqui essas estruturas, nós vemos que são sais, né? Então aqui nós vamos encontrar um composto ali, um metal ligado a um não metal, né? Isso daqui, quando nós temos um metal ligado a um não metal, nós temos uma ligação do tipo iônica. Ok. E como é a estrutura desses compostos aqui, né? Nós temos então a lattice structure, na qual nós vamos ter um cátion ligado a um ânion, que olha só, mais ou menos deste jeito aqui. Deixa eu pegar aqui, copiar, paste, colar. Acho que vai ser mais fácil desenhar aqui, né? Então, olha, nós vamos ter ali, alternadamente, cátions e ânions formando ali uma estrutura olha, mais ou menos assim. Aonde nós vamos ter, se nós considerarmos a carga do azul aqui como sendo positiva, a carga do roxo vai ser negativa. E assim, nós vamos ter cargas positivas e negativas, uma fazendo ali a atração com a outra, né? Veja que, nesse caso, nós vamos ter aqui, por exemplo, se nós pegarmos ali o CaO, né? Aqui nós vamos ter o cálcio e aqui nós vamos ter o oxigênio. Cada cálcio vai ter ali em sua eletrosfera, compartilhado com esse oxigênio, 2 elétrons. Compartilhado não, me perdoe. O cálcio doou 2 elétrons ali para o oxigênio, né? Então aqui nós temos uma ligação do tipo iônica, beleza? Veja que essas cargas positivas e negativas acabam estando compactadas ali numa estrutura que se chama lattice structure, né? Imagine isso agora no plano 3D. Então nós temos aqui interações ocorrendo deste cálcio com este oxigênio, deste cálcio com esse oxigênio. Então é tudo uma lattice structure, tá tudo amarradinho aqui, olha só. Positivo com negativo, né? O que acontece? Quando nós fornecemos energia, nós vamos fazer com que esses íons fiquem livres. Para isso, nós precisamos fornecer muita energia aqui, porque uma ligação iônica é uma ligação forte. Portanto, geralmente os sais apresentam um alto ponto de fusão, justamente porque você deve fornecer muita energia para que essa ligação aqui acabe se rompendo e daí sim você tenha cálcio 2+, e oxigênio 2- ali livres em solução. O que acontece quando... qual que é uma característica que acaba sendo observada quando isso acontece? Nós temos íons livres. Íons livres representam ali, dão a característica de condutibilidade. Um sal, quando ele está no estado sólido aqui, ele não conduz eletricidade. Mas, se por acaso nós tivermos íons livres, como no caso de um sal que está fundido, aí sim, ele vai conduzir eletricidade, tá? Beleza. Agora, ele fala o seguinte. Ele quer analisar qual vai ter o maior
melting point. Quanto maior o melting point, mais energia você deve fornecer para quebrar essas ligações, essas interações aqui, né? E ter ali os íons soltos ou livres no composto fundido. Tá. Com relação agora somente ao tamanho, se a gente for pegar e analisar somente com relação ao tamanho, o que acontece? Se nós tivermos ali uma eletrosfera muito grande, os núcleos dos elementos eles vão estar mais afastados uns dos outros. Se eles estiverem mais afastados uns dos outros, é mais fácil você quebrar essa ligação, né? Portanto, aqueles elementos que possuem um raio atômico menor vão ter ali uma temperatura de fusão maior, justamente porque você tem os átomos mais próximos uns dos outros. E como é que funcionava mesmo ali na nossa tabela periódica? Deixa eu só desenhar ela aqui. Olha só, um esboço bem bonito da nossa tabela periódica. Como que se comportava ali o raio atômico da nossa tabela periódica mesmo? Então nós tínhamos o raio atômico indo de cima para baixo, da direita para a esquerda, né? Nós tínhamos ali então o frâncio, bem ali embaixo da nossa tabela periódica, como o elemento que possuía ali o maior raio atômico. Beleza. Visto isso, nós já conseguimos ter um ponto de vista. Então, quanto maior o raio atômico, menor o melting point. Beleza? Porque mais afastado eles estão. Agora vamos analisar com relação à carga. Se nós tivermos 2 elétrons sendo utilizados ali para fazer a ligação iônica, veja que a troca de 2 elétrons faz com que nós tenhamos Ca2+ e O2-. Se 2 átomos têm uma carga maior, eles vão sofrer uma atração maior. Portanto, mais energia vai ser necessária para deixá-los livres, né? Então, por isso também, quanto maior a carga, C de charge, tá bom? Opa, então vamos colocar aqui para deixar proporcional, né? Quanto menor a carga, menor o melting point. Então, esse daqui vai ser diretamente proporcional e esse daqui vai ser inversamente proporcional. Não lembro como é que era o símbolo do inversamente proporcional, gente, mas vocês entenderam, tá? As setinhas aqui acabam indicando. Então, olha só. Nesse sentido, o que acontece? Se nós formos considerar ali, olha, o cálcio... Vamos pegar aqui, primeiro, através da carga. Vamos colocar a carga. Ca vai ser 2+, O 2-. Magnésio, 2+, porque ele é do grupo 2, né? O vai ser 2-. Sódio, família 1A, grupo 1. 1+. Enxofre, 2-. E assim por diante, né? Eu vou completar aqui mais rapidinho. Dá para vocês usarem aquela estratégia, né, de cruzar ali, se vocês não lembram, né? Olha, nós tínhamos 2 aqui, 2 potássio, se ligando a um enxofre. Então, o enxofre tem que ter uma carga 2- e o potássio tem que ter a carga mais 1, porque 2 potássios vão dar mais 2, né? A soma desse composto aqui, a soma dos NOxes de cada composto vai dar um composto neutro. Muito bem. Beleza. Nisso daí, gente, a gente já consegue enxergar aqui que nessas estruturas nós vamos ter ali uma carga menor. Olha só, Na só vai doar um elétron. Ao invés de nessa estrutura aqui, se fôssemos considerar aqui como sendo o Na, nós íamos ter a seguinte configuração. Nós tínhamos um Na aqui, mais um, e outro Na aqui embaixo. Ou, desculpa, pode ser até aqui do lado, ó. Na mais um, né? Aonde cada Na em sua eletrosfera vai compartilhar aqui, ou vai doar para um oxigênio, por exemplo, ou um enxofre aqui,
2 elétrons. Então veja que aqui a ligação iônica acaba envolvendo apenas um elétron, então é mais fácil dela ser rompida. Por esse motivo, a gente já acaba desconsiderando essas 3 alternativas. Já nessa daqui, nós vamos ter ali a troca, né, o envolvimento de 2 elétrons na ligação iônica. Então agora, como nós temos no ânion aqui o 2 oxigênio, a gente acaba considerando ali entre o cálcio e o magnésio para ver ali qual deles teria a maior, o menor raio atômico. Por quê? Quanto menor o raio atômico, maior o ponto de fusão. Então, dado os números atômicos aqui que ele nos deu, né? Olha só, então nós temos o magnésio aqui. Cadê? O magnésio aqui e o cálcio aqui. O magnésio possui 12 elétrons na camada de valência, ao passo que o cálcio 20. Portanto, o magnésio possui o menor raio atômico. Se possui o menor raio atômico, ele vai possuir, o composto feito com magnésio aqui vai possuir o maior melting point. Portanto, letra B aqui acaba sendo o nosso gabarito. Beleza?